Agradeço Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesta noite para darmos andamento, sequência ao estudo que estamos fazendo das parábolas de Lucas, que são parábolas que aparecem apenas no Evangelho de Lucas. Nós já estudamos a parábola dos dois devedores, estudamos a parábola do filho pródigo. Na última quarta-feira estudamos a parábola do bom samaritano, que é uma parábola onde Jesus se propõe a responder a pergunta do advogado da lei: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E a segunda pergunta que ele fez foi: quem é o meu próximo? Então, na verdade, a parábola do bom samaritano responde à segunda pergunta: quem é o meu próximo? Automaticamente corrobora na resposta da primeira: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Hoje nós vamos estudar duas parábolas. A primeira parábola será a parábola do amigo insistente. E a segunda parábola será a do juiz iníquo. E por que nós vamos estudar as duas parábolas no mesmo dia? É porque nós temos nas duas parábolas o mesmo assunto, que é a questão da perseverança, ou da necessidade da perseverança. Então vamos começar pela primeira parábola, que é a parábola do amigo insistente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, nós vamos ler do versículo 5 em diante. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Obrigado. Amém, meus irmãos? E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Graças a Deus. Como eu disse, meus irmãos, o intuito desta parábola, bem como da próxima que estudaremos, que está em Lucas capítulo 18, é justamente enaltecer a necessidade da perseverança na oração. Vejamos com um pouco mais de detalhes o texto que nós lemos. O contexto por trás da parábola foi aquele em que os discípulos se aproximaram de Jesus e o viram
orando. Tendo visto a postura de oração de Jesus, eles fizeram um pedido. Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. E o que nós temos do versículo 2 ao 4 é Jesus ensinando os discípulos a orarem. Esta mesma oração, ela está explícita no Evangelho de Mateus, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Isso usando a oração narrada por Mateus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta foi a oração modelo ensinada por Jesus. Dentro, então, do contexto em que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, nós temos a menção da parábola que lemos, onde Jesus conta a história de uma ocasião em que um amigo precisou recorrer a outro amigo à meia-noite. E ele então bateu na porta da casa deste amigo pedindo socorro, ajuda. Amigo, empresta-me 3 pães. E Jesus, prosseguindo na parábola, diz que o motivo que levou este homem a recorrer à ajuda do seu amigo é porque um outro amigo deste homem havia chegado de viagem para se hospedar na sua casa. E tendo chegado de surpresa, pegou esse amigo desprevenido. Ele não tinha comida suficiente. Ele não tinha pão suficiente. E é necessário nós olharmos para esta parábola com os óculos daquele tempo, com os olhos daquela época, porque isso facilita a nossa compreensão. Se fôssemos nós, considerando nossa cultura, diríamos, olha, eu não vou incomodar alguém sendo agora meia-noite. Eu vou procurar o meu amigo, que veio de surpresa para se hospedar na minha casa, vou conversar com ele, dizendo que nós teremos de esperar o dia amanhecer para que eu consiga ir à padaria ou ao supermercado e conseguir uma provisão para alimentá-lo. E vou contar com sua compreensão. Provavelmente é o que nós faríamos não tendo outra alternativa. Mas naquela cultura, deixar um hóspede, mesmo que inesperado, com fome, era uma grande ofensa. Era um insulto sem tamanho. Daí a necessidade desse homem agir com tanta urgência e insistência para conseguir pão. Porque ele não queria insultar o seu visitante, não provendo-lhe o alimento necessário. Repito, na cultura judaica, receber bem as pessoas era mandatório. Estava incluso no receber bem o alimentar bem. Então ele, desesperado, porque não tinha provisão própria suficiente, procurou ajuda no vizinho. Ele simplesmente ignorou o fato de já ser tarde. E eu ouso dizer que meia-noite aqui no contexto, talvez não seja meia-noite como hoje. Porque hoje não é difícil você procurar um vizinho meia-noite e encontrá-lo acordado. Concordam? Mas naquela cultura, meia-noite, irmãos, era de madrugada. Quem já foi na roça aqui? Todos nós. Dá 10 horas da noite, parece que é 2 horas da manhã. E é 10 horas da noite. Dá meia-noite, parece que é 4 horas da manhã. E é meia-noite.
Então parece que a contagem de tempo, o passar do tempo, a percepção de tempo é diferente. Então, considerando aquele tempo, aquela cultura, meia-noite era realmente muito tarde. Então, aquele homem bate na porta, grita do lado de fora, nem espera que o amigo dele abra a porta, do lado de fora mesmo ele já expressa a sua necessidade. Eu preciso de 3 pães. Ele é bem específico no que precisa. 3 pães. E ele explica já o motivo para não ter discussão. Chegou um amigo aqui, de viagem, agora, e eu não tenho nada para oferecer. Por que ele é tão explícito desta forma? Para ver se ele ameniza a ira do amigo que foi importunado à meia-noite. Porque o amigo, tendo ouvido o motivo, poderia meio que suavizar sua reação de ira, dizendo: entendo o desespero dele. Então, eu estava pronto para perder a paciência com esse rapaz, mas não vou porque eu entendo o motivo do desespero dele. Na pele dele, talvez, eu estaria tão desesperado quanto. Então, por essa razão, talvez, ele já tenha especificado o porquê do seu importuno àquela hora da noite, mesmo antes do amigo abrir-lhe a porta. Isso, bem lembrado, Gerson. O Gerson está dizendo aqui que no Antigo Testamento havia, sim, uma prescrição a respeito da hospitalidade. Isso deveria ser levado muito a sério pelo povo de Deus, porque numa dessas, homens de Deus receberam até anjos em suas casas. A exemplo, Abraão, que recebeu aqueles homens, que ao seu ver eram homens, mas na verdade eram anjos de Deus. Então o judeu, ele tinha uma outra perspectiva de hospitalidade, que não é a nossa hoje. Hoje a gente não faz questão de hospedar pessoas em casa. A gente torce para que não seja necessário, muitas das vezes. Mas naquela cultura, receber bem alguém era um privilégio inenarrável, sabe? Então as pessoas, no contexto judaico, elas faziam muita questão de receber uma visita e hospedá-la com honra. Lá de dentro da casa, aquele amigo que ouviu o pedido de ajuda daquele amigo que estava do lado de fora, com um hóspede inesperado em casa, gritou de onde estava: não me incomodes. Versículo 7. A porta já está fechada. Vejam que o diálogo está acontecendo sem que sequer a porta seja aberta. É o de dentro falando com o de fora falando com o de dentro. O de dentro agora é quem está falando. Não me incomode, a porta está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Então, nós vemos até de onde ele deu a resposta. Deitado da cama. Lá de dentro. Não me incomode, está tarde. Já estou deitado com os meus filhos. Não posso me levantar e dar-te o que pedes. Versículo 8. Pelo que nos parece, o amigo do lado de fora continuou insistindo. O versículo 8 nos mostra que foi isso que aconteceu. Do lado de fora, o amigo continuou batendo e pedindo: eu preciso de 3 pães, amigo. Eu estou com um hóspede inesperado em casa. Eu preciso tratá-lo bem. Eu preciso alimentá-lo bem. Me ajude, você tem como me socorrer. Eu sei que você está deitado, está com seus filhos, já é tarde da noite, eu entendo tudo isso, mas me ajude. Então Jesus diz no versículo 8, embora ele não se levante, quem se levante? O amigo que está do lado de dentro, que tem a provisão para o amigo que está do lado de fora. Embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por consideração, a amizade que os dois têm, Jesus diz que ele vai se levantar para dar o que ele precisa por causa da insistência. Se ele não vai se levantar
por consideração, vai se levantar para ver o amigo sumir da porta da sua casa. É como se ele dissesse: esse camarada não vai parar. Dos males eu tenho que escolher o menor. O menor mal é eu me levantar, sair de pijama lá fora e entregar os 3 pães para que ele me deixe em paz. E foi isso que aconteceu. Ele saiu e deu a provisão que o amigo precisava. É isso que o texto nos sugere. Depois de contar a parábola, Jesus cria um link com a verdade que ele queria trazer com essa parábola. E como é que a gente percebe o link? Por meio da expressão, portanto. Portanto, vos asseguro. Agora Jesus está falando diretamente aos discípulos para trazer a eles uma aplicação prática da parábola. E qual é a aplicação prática da parábola? Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Dá-nos a entender, quem lê esse texto de forma muito acelerada, despretensiosa e desatenta, que Jesus está simplesmente dizendo que será fácil toda a resposta que precisarmos às nossas orações. Que simplesmente será um ato de pedido e nos será dado. Será simplesmente uma iniciativa de busca e nós encontraremos. Que será apenas uma batida na porta e a porta será aberta. Mas o que Jesus está mostrando, por meio de 3 verbos, pedir, buscar e bater, é que a oração demanda do crente perseverança. Não é simplesmente dobrar os joelhos, Senhor, eu preciso, e esperar que, ao levantar, Deus já te tenha respondido. Não é simplesmente procurar o Senhor, bater na sua porta e esperar que de imediato Ele mobilize céus e terra e venha com seus serafins e arcanjos e anjos para nos dar o que nós estamos pedindo. Na verdade, o princípio que a Bíblia nos ensina acerca da oração é que a oração deve estar associada a uma postura de grande perseverança. Existem orações que sim, Deus vai responder quase que imediatamente. Eu já tive orações respondidas que só chegaram a passar pela minha mente, não passaram sequer pela minha boca. E Deus respondeu. Mas existem orações que passam pela mente, passam pela boca, passam pelo joelho, passam pelo coração, passam por toda a parte do corpo e permanecem sem respostas. E o que nós devemos fazer diante de uma oração não respondida? Perseverar. Insistir. E qual é o nosso problema? A nossa intolerância à insistência. A gente não quer ficar falando com Deus a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, buscando a mesma coisa, batendo na mesma porta. Mas muitas das vezes é o que Deus está esperando que a gente faça, para que Ele finalmente libere aquilo que Ele já tem pronto no seu estoque. O pão daquele homem estava pronto para atender o seu amigo. Será que ele precisaria bater uma massa de pão, colocar no forno, assar 3 pães, entregar o pão quentinho para o amigo? Será que ele precisava disso? Ou os 3 pães já estavam na sua despensa? Já estavam na sua despensa. É por isso que eu digo que tudo o que nós estamos pedindo a Deus já está preparado. Mas Deus, de certo modo, nos coloca no modo espera. E enquanto a gente está no modo espera, nós perseveramos na oração, pedindo insistentemente, por mais que isso seja cansativo a nós, por mais que isso seja exaustivo, desgastante, mas a recomendação que Jesus traz na aplicação da parábola é uma recomendação voltada sim para a insistência. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
Quer dizer que a resposta de Deus, muitas das vezes, ela virá depois de um processo, sim, de muita perseverança na oração. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta se lhe abre. E diferentemente do homem ilustrado na parábola, que demonstrou uma certa indisposição em atender o amigo, porque já era tarde, porque já estava deitado com os filhos, o nosso Deus, nesse aspecto, não se compara a esse homem. Porque por mais que as nossas orações sejam repetidas, o nosso Deus não está indisposto a ouvi-las. O nosso Deus não age com descontentamento. As nossas orações, por mais insistentes que sejam, não importunam a Deus. Na verdade, o que importuna a Deus não são as nossas orações, mas o nosso silêncio. Porque as nossas orações chegam diante de Deus como algo suave. Não é isso que se tem em Apocalipse? A oração dos santos não chega diante de Deus como o cheiro de um incenso suave. Quer dizer que é algo agradável de Deus sentir. O que incomoda Deus não é você pedir as mesmas coisas. O que incomoda a Deus é você desistir de pedir, sendo que Ele estava aguardando uma postura de perseverança para liberar o que você estava pedindo. O crente tem de perseverar na oração, porque muitas das vezes, irmãos, no mundo espiritual acontecem coisas que não nos chegam ao conhecimento no mundo natural. A exemplo disso, nós temos aquele episódio envolvendo Daniel. Ele percebeu que 70 anos já haviam se passado de exílio. E com base nas profecias que ele conhecia do profeta Jeremias, Deus havia determinado que seriam apenas 70 anos. Então ele vai cobrar de Deus, cobrar, não no sentido pejorativo da palavra, mas ele vai aplicar o seu coração para entender o porquê que o prazo estava extrapolando. Então ele dobra o joelho. E ele vai buscar ao Senhor de forma perseverante. Ele dobra o joelho um primeiro dia, em jejum e oração. E que resposta ele recebe da parte de Deus? Zero, nenhuma. O que ele faz? Levanta da sua oração e diz: Deus não está interessado em me dar uma resposta? Ou ele discerne que é necessário seguir orando? Ele discerne. Segundo dia, orando, jejuando. A resposta não veio. Terceiro dia, orando, jejuando. Isso foi se repetindo durante 3 semanas. Até que depois de 21 dias, chegou uma resposta vinda de Deus a Daniel. E o anjo do Senhor veio e disse: Daniel, no primeiro dia em que você se aplicou a buscar a Deus, Deus te liberou uma resposta. No entanto, houve um duelo, uma batalha. O príncipe da Pérsia se levantou para tentar obstruir a resposta de Deus. E por isso que a resposta está chegando agora, 21 dias depois. Quantas vezes, meus irmãos, não é que Deus já não tenha liberado, mas o que está acontecendo no mundo espiritual é uma grande batalha, um grande conflito. Porque Satanás, ele se opõe a tudo que Deus quer fazer em seu benefício, em meu benefício. E Satanás vai mobilizar as suas miríades de demônios para criar um obstáculo à resposta de Deus. E quando nós perseveramos na oração, nós estamos colaborando com a batalha que está acontecendo. E nós estamos viabilizando um canal para que a resposta de Deus chegue o mais rápido possível. Mas é necessário, se de um lado no mundo espiritual Deus está mobilizando anjos, Deus está mobilizando os seus seres celestes para pelejar em nosso favor, por outro lado, na terra nós precisamos estar de joelhos dobrados, colaborando com o que está acontecendo para que a vitória chegue o quanto antes. Só que o que muitas vezes nós fazemos
nós interpretamos que Deus não quer responder. Que Deus não tem interesse em dar vitória. E o que a gente faz? Desiste da oração, arruma as malinhas e vai embora. Jesus está nos mostrando, meus irmãos, que nem sempre a resposta será tão pronta, nem sempre a resposta virá tão imediatamente. Mas não vindo a resposta de Deus, Deus quer nos ver de joelhos dobrados, insistindo por aquilo, até que Ele nos diga: não é minha vontade fazer isso. Não é minha vontade te dar isso. Não é minha vontade intervir nesse processo. Enquanto Deus não diz nada, o que nós temos de fazer? Pedir, bater e buscar. Os irmãos conseguem entender isso? Pedir, bater e buscar. Eu não sei o que os irmãos individualmente estão atravessando, mas eu creio que essa parábola talvez traga um norte para os irmãos. Por mais que você já esteja pedindo, abra a porta, me ajuda, você tem o que eu preciso, e nenhuma resposta está vindo, continue pedindo, continue buscando, continue batendo, porque só recebe quem pede, só encontra quem busca, e a porta só abre para quem está batendo. Então vai buscando ao Senhor, vai pedindo a Deus, vai insistindo com Deus, vai mostrando os detalhes da sua necessidade. O nosso Deus, Ele não é um ser indiferente à nossa necessidade, pelo contrário, Deus está sempre inclinado às nossas orações e às nossas necessidades, e a seu tempo Deus nos dará grande vitória, porque o nosso Deus é o nosso Pai. E qual pai? Se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se nós que somos maus e pais, sabemos dar aos nossos filhos boas coisas, o que diríamos do nosso Pai Celestial? Ore confiando que você tem no céu não só um Deus, mas um Pai. Irmãos, isso muda tanta coisa quando a gente dobra o nosso joelho ou quando a gente eleva a nossa voz, a nossa mente em oração a Deus. Quando a gente ora nessa perspectiva de que nós estamos clamando a um Pai, isso muda muito a forma como nós encaramos a oração. A gente tem que enxergar o nosso Deus como um Pai. O pai pode ser rígido, ele pode ser duro, às vezes pode ser ríspido, às vezes muito severo, mas o seu coração é de pai. Ele vai se inclinar, ele vai atender, ele vai intervir, ele vai dar respostas. Os irmãos estão me entendendo nesta noite? Mas é necessário pedir e continuar pedindo. É necessário bater e continuar batendo. É necessário buscar e continuar buscando. Até que Deus se mova favoravelmente. Você já parou para pensar que você pode ter perdido, e eu também, muitas bênçãos na nossa vida, porque a gente não persistiu o suficiente? Persista. Ore. E ore até que Deus dê alguma resposta. Deus tem 3 respostas possíveis. A primeira resposta é a que nós queremos. Sim. Qual é a segunda resposta possível que Deus pode dar? Espere. E qual é a terceira resposta? Não. Até que Deus te dê alguma resposta, clame, peça. Insista. Você já viu que criança tem muito essa capacidade de ser insistente? Eu vejo pelos meninos lá de casa. Quando eles querem alguma coisa, meus irmãos, eles falam disso o tempo inteiro. E a gente até brinca com eles: se vocês forem perseverantes desse jeito, em todas as áreas da vida de vocês, esse mundo será pequeno para vocês. Vocês vão conseguir tudo nessa terra.
por que espiritualmente a gente não tem a mesma aplicação? Por que espiritualmente a gente esmorece com tanta facilidade? Por que espiritualmente a gente perde o ânimo, a força tão facilmente? Deveríamos ter a mesma disciplina, a mesma insistência. Se você está precisando de alguma coisa, persevere nisso. De manhã, fale sobre isso com Deus. Na hora do almoço, você está lá, com a colher na boca, com um garfo na boca, mas diga: Senhor, lembre-se de mim. Café da tarde, está com um cafezinho, 3 corações, tomando com um pão de sal com manteiga coalho. Senhor, tem aquilo lá, hein, Senhor? Eu não consigo sem o Senhor, não. Eu estou precisando de uma resposta. Eu estou precisando de uma intervenção. Vai dormir? A mesma coisa. Isso é perseverança, meus irmãos. Vai falando toda hora com Deus. Vai colocando de novo. Vai mostrando: Senhor, olha como a minha vida poderia ser melhor se o Senhor me desse essa resposta. Se o Senhor interviesse na minha vida, como eu estou te pedindo. Senhor, quantas pessoas poderiam ser abençoadas se o Senhor simplesmente agisse favoravelmente a mim. Pensa sobre isso, Senhor. Reflita sobre isso com carinho. E se for da tua vontade, venha o quanto antes me ajudar. Interessante que um dos salmistas, quando escreveu um dos salmos, que eu não me lembro o endereço corretamente hoje, ele disse assim: Senhor, apressa-te em me ajudar. Você já fez essa oração? Ou está com medo de fazer porque acha que Deus vai se ofender? Eu faço muito essa oração: Senhor, eu sei que o Senhor tem seu tempo, mas se puder dar uma acelerada, vai me ajudar, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Apressa-te, Senhor, em me ajudar. Salmo 70, o que está escrito aí? Apressa-te. O que ele está dizendo? Eu preciso de livramento para ontem, Senhor. Tem que ser rápido. Porque se o Senhor não me livrar, eu vou morrer. Os inimigos vão me consumir. Apressa-te. Você precisa que Deus se apresse em que área da sua vida? Em relação ao quê? Coloque isso diante de Deus. Diga o que você precisa. Você está dizendo o que você precisa? Ou está usando meias palavras? Está usando sinônimos? Seja específico com Deus. Aquele homem foi específico com o seu amigo. Preciso de 3 pães. Essa é a minha necessidade. Coloque a sua necessidade de forma especificada diante de Deus e vá falando sobre isso o tempo todo. Vá perseverando na oração, vá orando, porque Deus te dará a resposta. Lucas 18, abra sua Bíblia, Lucas 18, vamos ler esse texto. Versículos 1 a 8. Eu disse que nós estudaríamos 2 parábolas que enaltecem a persistência, a perseverança, a insistência. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Havia na mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, porém, algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça, ou melhor, vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra?
Vejam esta segunda parábola que Jesus propõe para reforçar o ensino acerca da perseverança. Ele fala de uma cidade onde havia um juiz. E é interessante que Jesus qualifica bem o perfil desse juiz. Era um homem de autoridade dentro do âmbito judicial, mas, por outro lado, não temia a Deus. O versículo 2, na versão King James, diz que tão pouco ele era sensível à necessidade das pessoas. Em outras palavras, ele era indiferente à dor dos outros. Um homem extremamente racional. O coração daquele homem era gélido, era como uma pedra de gelo. Ele era insensível. No versículo 3, Jesus fala do perfil de uma outra pessoa que também habitava a cidade. E essa pessoa era uma viúva, uma mulher. E Jesus diz que essa mulher frequentemente procurava esse juiz insensível e que não temia a Deus, para pleitear junto a esse juiz a efetivação de uma justiça entre ela e seus adversários. O versículo 4 diz que por algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, pode ser alguns meses ou alguns anos, a Bíblia só diz por algum tempo, aquele juiz insensível e que não temia a Deus, ele simplesmente não a quis atender. Eu imagino aquela mulher indo ao tribunal para falar com o juiz e não conseguindo. Eu vejo aquela mulher talvez tentando abordar o juiz na entrada do tribunal, interpelá-lo ainda dentro do seu carro, mas sem sucesso. Talvez a mulher em um outro ato de desespero, aguardando ele na saída, talvez quase que se jogando na frente do carro dele, para que ele pudesse parar obrigatoriamente e atendê-la. Ou talvez ela descobrindo o endereço do juiz, indo na casa dele para tentar uma audiência. Porque pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. O fato é que aquela mulher insistiu, ela persistiu, de modo que o juiz chegou a considerar consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus e não respeito pessoa alguma. Contudo, versículo 5, como esta viúva me importuna, como essa viúva é tão insistente, farei justiça a ela. Por que razão? Para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer o que essa mulher está pedindo para que ela não me incomode mais. Versículo 6. Então concluiu o Senhor Jesus: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Essa parábola aqui, meus irmãos, é importante eu fazer essa consideração. O propósito dessa parábola não é criar uma equivalência entre Deus e o juiz iníquo, porque Deus não é como ele. Os irmãos conseguem entender isso? O propósito de mencionar essa parábola, o propósito de Jesus, não é criar uma correspondência, mas um contraste. É um contraste. Se um homem desse perfil, que não teme a Deus e que é indiferente à dor das pessoas, ao final, por causa da persistência da mulher, resolveu deferir favorável a ela, o que diremos de Deus que não é como ele? Entendido? O que diremos do nosso Deus que não é como ele? Que não é indiferente à nossa dor, que não é indiferente aos nossos problemas, que não é insensível, mas sensível. Será que ele não fará justiça aos escolhidos que a ele clamam dia e noite? E clamar dia e noite aqui
é mais do que falar da periodicidade da oração, é falar da forma contínua em que ela deve acontecer na vida do crente. Ele deve orar não só periodicamente, mas em diferentes momentos do dia e de forma persistente. É isso que Jesus está querendo mostrar. Será que Deus, que é infinitamente melhor do que esse juiz, não vai fazer justiça a quem está clamando por ele dia e noite, de forma contínua, insistente, perseverante, ainda que pareça demorado em atendê-los? Interessante que quando Jesus diz, ainda que lhes pareça demorado, ele não está dizendo que Deus está demorando. O que Jesus está dizendo é que a nossa sensação, quando Deus não responde, é de que ele está demorando. Mas, na verdade, é uma sensação. Deus não está demorando. Deus está aguardando o tempo. Deus está aguardando o momento. Deus está aguardando a hora. Deus tem o tempo, a hora, o dia, a data, o momento, a ocasião para deferir a nosso favor. Por mais que a sensação hoje seja a de que Deus está agindo de modo indiferente e Ele está colocando nossa causa por último, devemos perseverar em oração. Porque se esse homem foi capaz de deferir favorável à mulher por causa da sua importunação, ou melhor, por causa da sua persistência, o que nós não podemos esperar do nosso Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso, que é bondoso, que é nosso Pai? Nós podemos esperar coisas infinitamente melhores da parte dele. O que nós precisamos fazer é continuar orando. Deus vai fazer justiça e depressa. Mas ele vai fazer justiça e depressa no seu tempo. Esse é um detalhe. O texto não está sugerindo que Deus vai fazer justiça e depressa no nosso tempo, mas no seu tempo. Porque às vezes, irmãos, o nosso relógio não bate com o de Deus. Agora, no meu relógio, são 20h39, 8h39. Mas qual é o horário no relógio de Deus agora? No nosso calendário, hoje é que dia? 3 de maio de 2023. Mas no calendário de Deus está marcando que dia? Será que é o dia da sua intervenção? Será que é o dia da sua resposta? Será que é o dia do seu milagre? Nós não sabemos. Então, considerando que a gente não sabe a que distância está do dia que Deus marcou para fazer justiça, devemos fazer o que enquanto isso? Orar, pedir, bater, buscar. Eu já tive vontade de pedir ao Senhor para me mandar um print da cópia um print da página do seu calendário. Para eu saber, afinal de contas, a que distância nós estamos do dia em que as coisas vão acontecer. Né? Você já teve vontade de pedir isso para Deus? Imagina se viesse um fax, hein, Pedro? Hoje não é fax, né? Desculpa o atraso, tá, querido? Estou 25 anos atrasado. Um WhatsApp, chegasse aqui, número desconhecido. E Deus mandando o print do seu calendário, te dizendo o dia, a hora, o momento. Remetente, Deus. Aí você vai ver o anexo. Quem dera, né, queridos? As coisas não são dessa forma. É bem provável que atrapalharia. Exatamente. E outra coisa, irmãos, nós não estamos prontos para saber tudo o que Deus poderia nos dizer. Você já imaginou, só abrindo um parênteses e já fechando, porque eu também já quis saber isso de Deus e graças a Ele não fui respondido. Eu já pedi ao Senhor, Senhor, me dá um mapa da minha vida que fica mais fácil para mim. O Senhor me fala, aqui é isso, aqui é isso, aqui é aquilo outro, naquele outro ponto será assim, no outro... E hoje eu fico pensando, imagine se Deus tivesse me mostrado minha vida como numa timeline, né? Como numa linha contínua do tempo, me revelando
com detalhes o que seria item após item, episódio após episódio, fase após fase. Quem suportaria esse conhecimento? Porque Deus revelaria não só os momentos em que Ele te abençoaria, interviria e te daria uma resposta pronta, mas Ele também te revelaria situações que você não gostaria de ter de atravessar. E será que a gente não desanimaria diante de um conhecimento como esse? Provavelmente. Então é melhor a gente ser surpreendido pelas coisas do que muitas das vezes saber antecipadamente delas. Só Deus tem a capacidade de saber de tudo com antecedência, sem se abalar por isso. Esse atributo incomunicável de Deus é o da presciência. Ele sabe exatamente de tudo antecipadamente, mas Ele é Deus. O nosso Deus é Deus, sabe lidar com isso. Nós não sabemos. Ainda bem que Deus não responde certas orações que a gente faz de forma muito equivocada, né? Mas Deus tem o seu tempo, meus irmãos. Deus tem o seu tempo. Aguarde em oração, vá clamando ao Senhor, permaneça insistindo e alguma resposta Deus dará a você. Sim. Quando Jesus diz para a gente não ficar usando vãs repetições, não é que ele esteja desestimulando essa perseverança, essa insistência. É algo mais contrário àquela postura de ficar usando uma oração mecânica, frases decoradas, reza. Você ficar rezando uma determinada coisa, algo que não vem do seu coração, mas algo que você está falando de forma mecânica. Exato, como muitos faziam naquele tempo, oravam mecanicamente. Isso Jesus desestimula. Mas a oração insistente sobre algo que vai demandar repetições, isso não é um problema, tá? Mas essa oração mecânica, sem vida, sem sentimento, sem verdade, ela sim é um problema e não pode acontecer. Então vai orando, meus irmãos, porque Deus vai te fazer discernir qual é a sua vontade. Esteja pronto para a resposta de Deus, porque ela pode vir a qualquer momento. E o instrumento que Deus poderá usar é variado. Tem gente que acha que a resposta de Deus sempre virá de forma audível, às vezes não vem. Às vezes virá de forma visível, às vezes não vem. Às vezes virá por meio de uma profecia, às vezes não vem. Deus pode usar N formas de se dirigir a nós e nos dar um caminho, uma resposta, nos mostrar o que Ele quer fazer e nos dar uma intervenção. Já contei uma vez aqui aos irmãos algo que me aconteceu em se tratando do Sagrada Família, que foi muito interessante. Eu me lembro que quando o pastor Vitor, em 2016, próximo do mês de maio, próximo desse mês, inclusive, ele me procurou sugerindo que nós assumíssemos aqui a congregação para dirigir a igreja como primeiro dirigente. E eu me lembro que eu falei, pastor, eu vou orar sobre isso, né? Eu já sou segundo, mas eu gostaria de orar um pouco sobre isso para saber se realmente é o passo correto. E não muito depois, pouquíssimo tempo, não deu uma semana, se não me engano, a resposta de Deus ela veio de forma que eu não pude duvidar da resposta. E é interessante que na resposta que Deus me deu, Ele usou até as palavras que eu usei na pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz foi, Senhor, este é o tempo? E Deus me respondeu usando a mesma expressão, este é o tempo. E aí me senti seguro para assumir a responsabilidade. Agora, tenho outras inúmeras experiências em que Deus agiu da mesma forma, mas outras muitas experiências em que Deus me fez passar pelo processo do tempo para discernir a sua resposta ou a sua vontade.
Então é por essa razão que eu encorajo os irmãos a estarem prontos para o que vier. Deus poderá responder imediatamente, poderá não responder imediatamente, poderá vir da forma que você está esperando em resposta, poderá usar uma outra forma, mas esteja pronto para a forma ou para o método que Deus vai escolher para te responder. Vamos ler aqui, para finalizar, meus irmãos, alguns textos que falam sobre a necessidade dessa perseverança na oração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nós temos aqui uma informação que Lucas nos traz que é muito importante, porque nesta informação ele fala sobre como era o cotidiano da igreja primitiva. Ele diz que eles, os cristãos, os irmãos do primeiro século, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vejam que a perseverança na oração era parte integrante da cultura da igreja do primeiro século. Eles já viviam o seu cristianismo compreendendo a necessidade da perseverança na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, vamos ler este texto também, meus irmãos, que fala também sobre a necessidade da perseverança. Paulo diz: alegrai-vos na esperança, é uma sequência de recomendações. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É um conselho paulino que deve ser aplicado por todos os crentes. Perseverar na oração. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Eu não vou comentar de forma mais ampla cada um desses textos, por causa do horário. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Pode ler, o irmão ou a irmã que encontrar primeiro. Perseverai na oração, velando nela com ação ou ações de graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E esse é um texto que eu creio que os irmãos possam citar de cor. Orai constantemente, ou orai sem cessar. Isso significa não só que a oração deve ser periódica, mas, ao meu ver, também que a oração deve ser perseverante, orando o tempo todo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Depois que Paulo fala sobre fortalecer-se no Senhor, na força do seu poder, sobre o revestir-se de toda a armadura de Deus, no versículo 18 ele dá uma outra recomendação. Olha que conselho precioso. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então Paulo fala também sobre este outro recurso que deve compor a vida do crente. A oração perseverante. E no caso deste texto, uma oração intercessória perseverante. Finalmente, meus irmãos, eu gostaria de mencionar o que nós temos em Mateus capítulo 15. Nós não vamos ler o texto por causa do horário, e ele também já foi estudado por nós aqui recentemente. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, é interessante a conotação que Jesus dá para a perseverança.
Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, conta-nos a ocasião em que Jesus esteve nas cidades ou na região de Tiro e Sidom. E quando ele chegou naquela cidade, o texto diz que ele foi abordado por uma mulher que disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, da minha filha, ela precisa muito de socorro, muito de ajuda. O texto diz que Jesus, num primeiro momento, não deu nenhuma resposta em palavras àquela mulher. Ela poderia ter dito: mas que homem arrogante, que homem prepotente, que homem desumano. Mas não foi isso que ela fez. Jesus seguiu a caminhada e a mulher veio atrás e continuou pedindo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, minha filha está endemoniada, me ajuda. E de repente, Jesus para, a mulher consegue se aproximar, ela se ajoelha e adora a Jesus. E em seguida, expõe novamente a sua necessidade. E qual é a resposta de Jesus? Jesus havia dito antes aos discípulos: eu não vim senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, conversando com a mulher, o que ele disse? Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está comparando aquela mulher a quem? Aos cachorrinhos, correto? Eu já expliquei qual o sentido de cachorrinhos aqui. Cães é uma palavra extremamente pejorativa na Bíblia. Cachorrinho já é algo de menos impacto. Era um cachorrinho doméstico que ficava dentro de casa, bem cuidado. Já não era o cão que ficava do lado de fora, que era mundano, que vivia comendo lixo e machucando pessoas, tá? Então, quando ele fala cãezinho, está falando de algo mais próximo ao dono, com quem o dono tinha uma certa deferência. Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dá-lo aos cães, aos cãezinhos ou aos cachorrinhos. E o que a mulher? Sim, hoje eles estão bem melhor do que a gente, às vezes, alguns, né? O que Jesus diz, meus irmãos? Aliás, o que a mulher responde? Será que ela se levanta pisando duro, dizendo: está vendo, esse homem não é quem eu esperava. Ele realmente é um homem desumano. Eu vou embora para minha casa e vou tentar outra alternativa. Não, a mulher tenta refutar o que Jesus disse, porque ela não demovia da sua perseverança. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quebrou o coração de Jesus. Atingiu as expectativas. Agora chega o que eu queria pontuar aos irmãos. Quando Jesus vai enaltecer a atitude daquela mulher, ele não diz: ó mulher, grande é a tua perseverança. Porque foi isso que ela demonstrou. Sim ou não? Desde o início. Reiteradas vezes ela persistiu pedindo ajuda por sua filha. E ela persistiu a ponto de tentar criar um argumento que refutasse o de Jesus. Olha a ousadia. Uma ousadia vinda do desespero. Mas ao invés de dizer: ó mulher, grande é a tua perseverança, ele disse: mulher, grande é a tua fé. E talvez você me pergunte: Filipe, por quê? O natural seria Jesus dizer isso: mulher, grande é a tua perseverança, porque foi o que ela demonstrou. Mas Jesus elogia a grande fé da mulher. Sabe por quê? Porque perseverar na oração diante de Deus emite um sinal de fé para o mundo espiritual. Aqui você está perseverando, mas lá o sinal que está chegando é que você está crendo. Entendeu a diferença, meus irmãos? Isso aqui é uma verdade que os irmãos devem pensar sobre, com muito cuidado e com mais dedicação ao longo da semana.
Quando você age persistentemente por meio da oração, se aqui a sua atitude é de perseverança, lá isso soa como uma atitude de fé. Jesus está exclamando. Quando é que você usa ponto de exclamação? Em contextos de muito sentimento, muita admiração, muita emoção. Ó, mulher, essa expressão ó também já é uma expressão exclamativa. Grande é a tua fé. Quando nós perseveramos aqui na terra, o sinal que chega diante de Deus é o da fé. Porque quem não tem fé não persiste. Por que nós continuamos orando sobre algo? Porque nós cremos que Deus é poderoso para fazer. Vocês estão me entendendo? Exato. O que nos leva a perseverar em Deus por meio da oração é justamente a confiança que nós temos de que o nosso Deus é capaz de fazer não apenas o que nós estamos pedindo, mas infinitamente mais do que o que nós estamos pedindo. Então é por essa razão que quando Jesus elogia a fé da mulher e não a sua perseverança, que nós entendemos que a perseverança emite um sinal de fé. Você persevera aqui, mas o que aparece para Deus lá é a sua fé. Então persevere. Se você está tendo dificuldade de apresentar a Deus a sua real necessidade, não se esqueça. Você tem um grande ajudador. Nós temos um grande ajudador. E quem é esse ajudador? O Espírito da verdade. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que o Espírito Santo faz? Traduz o que há no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Isso parece complicado de entender, mas é uma grande verdade. Muitas das vezes o que nós estamos pedindo não é realmente o que nós precisamos. E quem é que vai apresentar isso diante de Deus da forma correta? O Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é aquela pessoa que chega diante do Pai e diz: Pai, esse teu servo, na verdade, ele precisa disso. Ele não sabe traduzir. Ele não sabe discernir. Mas o que essa pessoa realmente está precisando é disso. É extraordinário esse papel do Espírito Santo. Porque ele tanto prescruta as coisas de Deus, ou seja, ele entra e ele atravessa as coisas de Deus com todos os seus mistérios, como ele também faz o mesmo em nós. Ele atravessa o nosso coração. Ele entra no âmago, no núcleo daquilo que há de mais verdadeiro no nosso coração e traduz isso para Deus. Eu acho que isso merecia um glória a Deus. Porque ter uma ajuda dessas não é para qualquer um. Nós temos essa ajuda. Espírito Santo, me ajuda a traduzir isso. Eu não consigo dizer com as minhas palavras o que está no meu coração, mas o Senhor sabe. Leva isso ao Pai. Me ajude. E o Espírito Santo vai ajudá-lo com isso. Então fique com essa palavra. As duas parábolas que nós estudamos hoje de forma bem objetiva tocam profundamente na questão da perseverança na oração. Tanto a parábola da mulher que enfrentou o juiz iníquo, quanto a parábola daquele amigo inoportuno. Então, saia daqui com essa perspectiva de que se você já está orando por algo, você deve se manter orando por isso, até que Deus dê uma resposta. Positiva, negativa ou aguarde. Vá orando, vá orando, vá orando. Diga, eu vou orar até o fim. Diga, eu vou orar até o fim. Até quando Deus me der uma resposta. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.